O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avalia que a transferência de Jair Bolsonaro para a Papudinha foi positiva. Assunto para o repórter Matheus Dias. Com as últimas informações, apesar dessa declaração, o aliado do ex-presidente insiste na possibilidade ainda da prisão domiciliar. É isso, Matheus. Bem-vindo. Boa noite. É isso, Thiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Então, a transferência permitida pelo ministro Alexandre de Moraes, de Bolsonaro, da superintendência da PF agora para a chamada Papudinha, uma sala de Estado maior que, segundo Alexandre de Moraes, vai trazer mais conforto durante o cumprimento da pena do ex-presidente. Ele que tem declarado as necessidades médicas apontadas frequentemente pela defesa de Bolsonaro. A sala agora vai proporcionar, aliás, mais horas de sol, mais horas de visitas aos familiares, 5 refeições por dia, horários livres de prática de exercícios e também a possibilidade de que Bolsonaro ali, a defesa dele, instale nessa sala equipamentos ergométricos, bicicleta, esteira, para que ele pratique ali exercícios de fisioterapia que são indicados pela defesa de Jair Bolsonaro na situação na qual ele passa. Tarcísio de Freitas, então, governador de São Paulo, como você bem disse, Thiago, ele comemorou esse fato, ele disse que é um sinal positivo do Supremo Tribunal Federal, mostra um avanço ali na questão e na preocupação com a saúde do ex-presidente. Porém, tanto Tarcísio como a defesa do ex-presidente continuam pedindo pela prisão domiciliar. Vamos ouvir as palavras do governador de São Paulo. O nosso interesse, o nosso pedido, é que o Bolsonaro possa ir para a prisão domiciliar, possa ficar em casa, porque lá ele vai ter o amparo da família, nós vamos ter a questão do cuidado com a alimentação. Nos preocupa muito o histórico dele, o estado de saúde dele, nos preocupa muito o problema que ele tem. É uma pessoa que sofreu um atentado, já passou por 12 cirurgias de abdômen, é uma pessoa que tem refluxo, é uma pessoa que tem... sofre com soluço, e a gente precisa evitar um problema maior, precisa evitar esse risco. Interlocutores do governo de São Paulo afirmam ainda que Tarcísio, assim como Eduardo Bolsonaro fez publicamente hoje, compara ali a situação de Jair Bolsonaro com a de outro ex-presidente, Fernando Collor de Mello, o alagoano que, inclusive, em maio do ano passado, teve a prisão domiciliar concedida pelo próprio Alexandre de Moraes. Tarcísio e Eduardo comparam a situação de ambos os presidentes, dizendo que eles têm idades parecidas, no caso Bolsonaro com 70 anos e Fernando Collor de Mello com 76, e ambos passam pelo mesmo problema de apneia do sono. A defesa de Fernando Collor de Mello, porém, indica que além da apneia do sono, o ex-presidente alagoano sofre de Parkinson e também de transtorno bipolar ali associativo. No caso, a defesa de Bolsonaro, mesmo com essa alegação, continua defendendo que ambos poderiam ter o mesmo regime de pena, assim como o governador de São Paulo. Observe que, a respeito da transferência, não se decidiu sobre a prisão domiciliar. Então é algo que ainda está em estudo e, ao que parece, exames vão ser pedidos, avaliações vão ser pedidas para que isso possa ser avaliado tecnicamente. Então eu tenho fé que essa prisão domiciliar vai ser concedida e ele vai poder aí ter um amparo, ter mais dignidade, ter mais segurança. Mesmo com a defesa de Fernando Collor de Mello alegando ali outros quadros de saúde que o ex-presidente passa, a defesa de Jair Bolsonaro ainda diz que o quadro do ex-presidente Bolsonaro é mais delicado por conta de soluços e vômitos que ele sofre ali, situação essa que ele passa diariamente, supostamente causados ali pela facada que ele tomou em 2018, viu, Thiago? É isso, Matheus Dias, então, trazendo a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até daqui a pouquinho. Bom, Dora Kramer, o governador de São Paulo na dele, dando as declarações que se imagina e falando sobre a prisão domiciliar. Pois é isso, defende a prisão domiciliar porque esta é uma bandeira desse grupo, do grupo aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido legítimo, ótimo, pedir, todo mundo pede. Ser concedido depende de outras condições, entre elas a Denise estava pontuando o comportamento, a maneira como o ex-presidente, como Jair Bolsonaro, prisioneiro no caso, se comporta, Se ele continuar, se ele der sinais, quer dizer, alguma suspeita de que ele pode continuar se comportando como ele se comportou até antes de ser encaminhado à prisão, vai ficar mais difícil.
mas o governador Tarcísio, aí ele se alia à ex-primeira-dama, Michele, num posicionamento bem mais moderado, e acho que, do ponto de vista de quem está pleiteando um benefício, muito mais producente. Acho que tem muito mais chance de ter os resultados pretendidos. Se você concorda com essa avaliação da Dora, essa modulação do discurso num momento como esse, isso dá chance para que o ex-presidente consiga esse benefício? Então, Thiago, infelizmente dá chance, porque o Supremo Tribunal Federal virou esse balcão de diálogo, de conversa, enfim, quando deveria ser simplesmente o direito. O direito atende ao pedido? Atende, que seja concedido. Não atende, que lhe seja negado. Mas quando a gente vê esse tipo de... tem que conversar, tem que falar com o ministro decano, tem que abrir um canal de diálogo, infelizmente, é claro que todo diálogo é bom, mas não para questões jurídicas, não para questões de direito, porque no direito tem que ser de acordo com o que prevê a Constituição, a jurisprudência, a doutrina, os precedentes. O governador se alia também à tese de que deve ser dado o mesmo tratamento ao ex-presidente Fernando Collor, que tem as mesmas doenças, algumas outras adicionais, mas que poderiam ser compensadas por todas as outras comorbidades do ex-presidente Jair Bolsonaro também, enfim, estariam em pé de igualdade, um com prisão domiciliar, o outro não. Em relação à tornozeleira, por exemplo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou violar ali, né, com um ferro de solda, tentou violar uma tornozeleira ligada, apitando, piscando, inclusive, conforme a gente vê no vídeo. O ex-presidente Fernando Collor, não. Ele simplesmente deixou desligar a tornozeleira eletrônica, que, do meu ponto de vista, é até pior. Você perde o sinal. Ficou 36 horas desligada, quando ele estava em prisão domiciliar, em maio do ano passado, e o ministro relator, que é o mesmo, Alexandre de Moraes, não determinou a prisão preventiva. Pelo contrário, abriu o prazo para a defesa explicar porque é que ficou 36 horas desligado. E aí a defesa explicou. Foi um incidente involuntário. Esqueceu de pôr para carregar, não percebeu que não estava piscando. Veja só, tem eventos com tornozeleira com ambos os presidentes. Os tratamentos foram muito diferentes e um está preso, outro está em prisão domiciliar.